Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 5 de agosto, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por esse carinho que vocês têm pelo programa, sempre procurando trazer assuntos que sejam do nosso interesse, né? Quando eu falo nosso, do interesse da nossa cidade, da nossa região, e hoje até um pouquinho para fora, né? Até porque, como todo mundo sabe, né? Hoje as emissoras de televisão, até de rádio, né? Elas têm um alcance que ultrapassa as fronteiras até do país, né? Então, hoje a gente tem muitos telespectadores que são de longe, né? São friburguenses, às vezes, que mudaram para longe e continuam assistindo a gente. Então, é muito legal isso. Bem, mas vamos ao programa da noite, né? Depois de 11 semanas seguidas conversando com os pré-candidatos da terra que buscaram vaga junto às convenções dos seus partidos para disputar uma cadeira, seja deputado federal ou estadual, o Pensando retorna digamos, ao seu formato, à sua programação habitual, né? 11 programas com pré-candidatos foge um pouco à normalidade, até porque tem regras legais a serem cumpridas. E esses foram 11 programas que eu espero que tenha atendido o interesse de vocês. E hoje nós estamos retornando, digamos, a nossos temas habituais, né? E esse retorno não poderia ser outro que não seja, que teria que ser esse mesmo. Ou seja, manter uma tradição que vem desde a primeira edição do programa, já lá no longínquo 8 de maio de 2002, ou seja, há mais de 20 anos, que é conversar com a Câmara Municipal. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu reservo uma data e convido um dos vereadores ou vereadoras a vir ao programa. Considerando que é um programa por mês, e como são 21 vereadores, evidentemente eu não posso trazer todos, né? Então trago alguns, mas eu acredito que esses que estão vindo ao programa já deu uma boa demonstração do trabalho da Câmara Municipal, né? Então, e por que eu faço isso? Porque eu entendo, é o reconhecimento que eu tenho da importância dos vereadores da nossa Casa Legislativa na gestão do município, né? O prefeito não trabalha sozinho, ele trabalha, os poderes são harmônicos, devem ser, mas são independentes. Então, a Câmara Municipal tem seu papel, o prefeito tem um dele, e todos os dois são muito importantes, né? E por uma vez por mês eu dedico um programa à Câmara Municipal, como a gente sempre fez, né? Desde 2002. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma vez, o Pensando na Friburgo conversando com a Câmara Municipal. Antes eu quero fazer um lembrete e fazer um pedido também. O lembrete é um registro, mas eu prefiro chamá-lo de lembrete. Eu quero dizer o seguinte, não são exames de existência que dão credibilidade a um veículo de comunicação, mas sempre trabalhar com a verdade. Não adianta um veículo dizer que tem muita tradição, que tem muitos anos digamos, em atividade, se ele começa a faltar com a verdade. Aí, pior do que isso, começa a manipular a verdade. A partir do momento que ele passa a fazer isso, ele joga por terra todo o passado glorioso, tá? Então, não adianta o meio de comunicação se arvorar, tem tantos anos, se ele deixa de ter a verdade como o lema de toda essa tradição. É aquela história, né? A pessoa é honesta durante 80 anos, aí assalta um banco no primeiro dia do 81º aniversário, pronto, já acabou com a honestidade de 80 anos. Isso vale também para os meios de comunicação. Eu, por exemplo, estou aqui há mais de 20 anos, mas se eu começar a faltar com a verdade, perder a credibilidade junto a vocês, eu vou jogar esses 20 anos por terra. Isso aí os meios de comunicação têm que ter muito cuidado. E não adianta faltar com a verdade e se ancorar não, mas nós temos tantos anos. Não adianta nada, minha gente. Não adianta ter 20, 30, 50, 70, 100 anos, pois a partir do momento que deixa de usar a verdade, a tradição e a credibilidade vão por água abaixo. Esse é o lembrete que eu quero deixar. Evidentemente que isso não é à toa que eu estou falando isso, né? Isso é endereçado para um determinado meio de comunicação. Eu lamento que eu sempre respeitei esse meio de comunicação, mas hoje ele não está merecendo mais, não. Tá? Ou seja, eu não vou dar nome aos bois, mas eu espero que entendam isso.
Agora vamos fazer uma parte que eu considero que é extremamente valiosa. Essa eu posso dar nome. É a Casa Madre Roseli, né? Nesses 11 programas que eu fiquei fazendo com os pré-candidatos, eu tive que parar, porque nós tínhamos que manter uma isonomia no tratamento por força da legislação eleitoral. Mas agora eu posso voltar com esse pedido. E esse é da Casa Madre Roseli, e são 2 os pedidos. Em verdade, serão 3. O primeiro é com relação ao estacionamento rotativo, né? A Casa Madre Roseli tem um estacionamento rotativo que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e está muito bem localizado. Fica na rua General Osório e com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Então, é uma rua de difícil estacionamento a General Osório, e a Rui Barbosa nem se fala, né, que é a rota a RJ 116, né, ali não tem como estacionar. Então, esse estacionamento é muito útil, né? E a vantagem é que, além de ser um preço camarada, você está sendo solidário, porque a renda é revertida pelo belo trabalho que a Casa Madre Roseli faz. Então, está ali nas imediações ali do Raul Sertão, por ali, um pouco mais para frente, Rogério Osório, dê preferência ao estacionamento da Casa Madre Roseli. Também não posso deixar de citar um outro importante fonte de renda para a Casa Madre Roseli, que é o famoso Bazar do Casarão. Esse funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Lá é a oportunidade que muita gente tem de adquirir uma roupa por um preço baratinho, roupa de qualidade, né, calçado de qualidade, porque são doações e a Casa Madre Roseli aceita doações de produtos que tem de qualidade. Até porque tem a turma aí que faz doações que não é doação, é limpar armário, né? Aí não se preocupa em se a roupa está com rasgada, se não está, mas a Casa Madre Roseli preza pela qualidade do seu material. Então, é outra forma também de ajudar. A Casa Madre Roseli recebe essas roupas, calçados em forma de doação e vende por um preço baratinho, uma forma de fazer renda, né? Então, é isso aí. Fica esse recado aí. Você ainda pode ajudar de outra forma. Se você não tem, não vai lá para baixo, não estaciona lá, não quer comprar nada, você pode entrar, eu não sei se já está aí deixa eu botar o meu óculos. Eu acho que está lá assim, se não botar óculos, você não vai enxergar direito. Está assim, chave Pix da Casa Madre Roseli. Está no ar. Quem não puder, não tem como estacionar, não quer ir lá no bazar, pode também doar através do Pix, tá bom? Dado esse recado, vamos para o programa dessa noite, como eu informei, eu pensando mais uma vez, conversando com a Câmara Municipal. E quem está presente hoje é o vereador Disseu Tardem. Aqui eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite e a telinha para a senhora. Boa noite, estou aqui cumprimentando aí toda a população de Nova Friburgo, meu amigo Modesto. Agradecer, Modesto, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, um programa renomado. A gente fica feliz, já é a segunda vez durante esse 1 ano e 7 meses e 8 meses de mandato que a gente vem trabalhando aí na Câmara Municipal. Então, poder estar aqui, falar e dialogar, falar um pouquinho do nosso trabalho com a população de Nova Friburgo é muito gratificante. E já te agradeço pela oportunidade e te parabenizo aí pelo brilhante programa que sempre vai ao ar. Se você está aqui é porque eu entendo que você tem merecimento, tá bom? Obrigado. Você está acompanhado? Do Pedro Paula, que é da minha assessoria. Pedro Paulo, você ajuda a gente aí a conduzir o programa. Qualquer coisa, não deixa. Eu já avisei até o vereador que a gente não cair na tentação, que nós estamos em período já aí que a gente não pode citar partido nem nome de candidato. Combinado? Perfeito. Porque às vezes a gente sem querer cita, né? Mas vamos evitar. Senão a justiça eleitoral... A justiça eleitoral, ela, como hoje, apesar que aqui ele é aplicado por juízo, eu acredito muito mais no juízo, eu não acredito nos ministros lá do TSE, aqueles eu não acredito não, mas os juízes que aplicam a lei aqui no município, eu acredito que são juízes de carreira, são mais responsáveis do que aqueles que estão lá nos tribunais superiores, que não, a mim não merece confiança, nem no STF, nem no TSE, mas é o que nós temos. Mas os juízes eleitorais de Friburgo, esse a gente não tem por que duvidar deles. Então a gente tem que tratar de respeitar a lei. Vamos lá, você esteve no programa em julho do ano passado, ou seja, você estava pouco mais de 6 meses do mandato, ainda está noviciado, né? Se acostumando.
Agora retorna um ano depois, aí já está com quase 2 anos. O que mudou na condição do seu mandato nesse período? Se mudou alguma coisa? Você já se sente plenamente confortável no exercício do seu mandato? Bom, o tempo, né, faz com que a gente aprenda, né, porque, como já falei no programa passado, logo assim que eu assumi o meu mandato de vereador, eu procurei aprender muito, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar aprendendo, né? Mas quando a gente chega num local novo, então a gente precisa, né, ouvir as pessoas mais experientes, aprender como que funciona, para que a gente possa, né, tomar decisões mais acertadas e conduzir de forma melhor o nosso trabalho. E hoje, né, com 1 ano e 8 meses, né, que eu já estou na Câmara nesse processo de legislador, né, eu me sinto mais adaptado, eu me sinto com mais segurança para que a gente possa estar tocando aí o nosso mandato, porque a gente aprende muito no dia a dia. Né, a gente aprende através, né, do dia a dia na Câmara Municipal, através do contato com as pessoas que muda, né, a gente passa a ser uma figura pública e aí a gente precisa aprender a lidar com isso também, né, até na parte de projetos, enfim, de indicações legislativas. Então hoje a gente tem mais experiência para conduzir o nosso mandato em favor da população de Nova Friburgo. Marcolinho, eu esqueci de disparar meu cronômetro. Quanto tempo está o programa, hein? 13 minutos. Quanto? 13. Tá bom. 13 minutos. Agora, você tem sido um vereador de ficar mais presente na Câmara, ou você anda mais, por exemplo, até porque você é um vereador que, como você vem lá do 3º Distrito, né? E lá do 3º Distrito mesmo, né? Lá de cima, né? Olha só, eu tenho dividido bastante o meu tempo, né, procurado participar das sessões, claro, né, porque é a nossa obrigação, a população paga o nosso salário para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Mas também tenho procurado estar presente em audiências públicas importantes, né, sessões que sejam de relevância para a população. Porém, também tenho procurado estar nas comunidades, porque a gente tem um vínculo muito grande, né, na área rural. Eu acho que a gente conhece mais as pessoas, eu acho que é um pouco até diferente do que a área urbana. Então, a gente tem procurado dividir esse meio termo de estar na comunidade. Outra coisa importante também da gente estar citando, né, é sobre as reuniões das associações de produtores rurais. A gente tem procurado também estar presente nas reuniões, porque é lá que a gente ouve as demandas da nossa população, né? É lá que chegam as informações para os nossos produtores, já que né, dos meus pilares aí é a defesa da agricultura familiar, é a defesa do produtor rural. Então a gente tem procurado também estar muito presente nos lugares para que a gente possa também estar ouvindo as demandas e encaminhá-las, né? Que o nosso papel é esse, o vereador ele não consegue executar, mas ele precisa encaminhar e cobrar para que as soluções cheguem, né, até as pessoas que precisam. Mas você, por exemplo, a sua origem é o 3º Distrito. E a gente reconhece que o 3º Distrito é o maior produtor dos distritos de Nova Friburgo, é o que maior produz, né, em termos de agricultura, né? Mas você tem andado por outro distrito também, olhando essa parte de produção agrícola? Então, eu dei o exemplo do 3º Distrito, porque a gente reside lá, então a gente está mais presente. E também é o maior centro produtor, né? Isso. Mas a gente tem andado pela cidade toda, né? A gente tem andado também em outros locais, Janela das Andorinhas, que também tem produção, Amparo, enfim, Vargem Alta, né? E aqui também na área urbana a gente está o tempo todo também envolvido, né? Escutando as demandas, enfim. A gente também tem se desdobrado para isso e trabalhado muito. Você continua morando lá nas Salinas ou você tem casa por aqui agora? Não. Eu continuo morando lá, né? A minha família também é de lá. Meu pai mora há 80 anos na casa que a gente reside até hoje e não tenho nenhum desejo, né, de morar aqui na área urbana, porque, né, eu tenho minha vida lá, enfim, a minha família, e a gente continua morando lá. Mas não é fácil, né? Então, sair da sessão, às vezes tarde, encarar... Sim, mas o que acontece? Agora com o asfalto, rapidamente a gente está em casa. Fala, o asfalto já chegou em Conquista, que ele está vindo de Teresópolis para cá, já chegou ali? Então, alguns trechos, né, já foram recapeados, eu acho que é um assunto também que a gente tem que falar.
que vai ajudar muito. Nós vamos falar né? sobre a estrada. Mas está chegando. Está chegando, isso é bom. Agora vamos lá, vamos falar da sua atuação na Câmara. Como é que tem sido? Como é que tem sido a sua relação com os demais vereadores? A gente tem que lembrar que essa Câmara, quando foi formada, né, ela praticamente manteve 10 nomes e 11 nomes chegaram, né? Então, é uma mescla de experiência e de novidade, né? Como é que tem sido a relação sua com esses vereadores? Você adquiriu mais proximidade com alguns vereadores, alguns têm mais afinidade com você. Como é que você lida com as paixões políticas que às vezes acabam atrapalhando as relações pessoais? Como é que tem sido essa questão? Então, eu me sinto muito bem recebido na Câmara Municipal, tenho uma ligação de amizade muito forte, né, com vários vereadores, como você falou, alguns, né, a gente tem mais afinidade, outros nem tantas afinidades, mas a gente tem, né, um tratamento respeitoso e a gente tem um carinho muito grande por todos que estão lá. E assim, a gente não tem tido problema em relação a parcerias em aprovação de projetos, né, que sejam em benefício à nossa população, e encaminhar demandas. A gente tem procurado trabalhar, eu vejo, né, essa renovação que aconteceu na Câmara de Nova Friburgo muito positiva. Eu acho que a gente precisa renovar sempre, né, para que a gente tenha pessoas novas, olhares novos, para que a gente possa usar a experiência, né, e a gente possa usar também a vontade do novo, para que a gente possa crescer e trabalhar em favor da nossa população. Isso aí, é verdade que isso aí em qualquer agrupamento é fundamental manter a experiência, mas tem que ter também o experiente, ele tem mais, digamos, tem mais conhecimento. Mas se não tiver um novo para empurrar, o conhecimento acaba ficando parado, né? A acomodação às vezes acontece. Isso, né, então, nessa tem que haver o novo também. Mas não tenho nenhum problema, pelo contrário, a gente trabalha muito harmoniosamente. Mas tem algum vereador que você tem mais afinidade? Você adquiriu, você não conhecia, e hoje tipo, por exemplo, vocês saem junto, alguma coisa assim, ou não dá tempo para isso? Tem vários, mas posso citar o vereador Max Bill. Max Bill. Né? Que é um grande amigo, enfim, tem outros, vereador Cláudio Leandro, né? Demais, eu acho que seria até injusto. Você ficar citando, né? Citar não é bom, mas tem uma coisa em comum. Mas eu posso citar o nome desses dois vereadores, porque a gente tem uma afinidade, enfim, né? Trabalha muito próximo e a gente caminha muito junto. Você sabe que não é a primeira pessoa que senta aí que cita esses dois vereadores como pessoas bem afáveis na Câmara? O Max Bill, por exemplo, tem me surpreendido agradavelmente o trabalho dele. Não quero criticar os demais, mas eu tenho visto o trabalho dele, por exemplo, com o pessoal, o professor André também, o pessoal, os muito idosos, bom. Né? Isso. Eu acho que é um trabalho difícil, que eu acho legal. Essa Câmara, tem alguns vereadores aí que têm me surpreendido positivamente. Como sempre, alguns não, nem tanto, né? Pelo contrário, tem vereador aí que eu acho que nem está lá, porque fazem mal ao grupo. Mas acontece, né? Verdade. Não adianta, se você pegar dentro da nossa família, nem todo mundo agrega, né? Tem sempre um espírito de porco, não tem? E na Câmara tem pelo menos um grande espírito de porco lá que espero que na próxima legislatura ele não volte, porque ele não está fazendo um trabalho de vereador. Ele está fazendo tudo, menos trabalho de vereador, mas foi colocado lá com voto, que com o voto seja retirado. Mas vamos lá. Como é que tem sido a sua... Deixa eu ver como é que está o tempo nosso. Está na hora do intervalo, não está, Marconinho? Pode ir? Então vamos para o nosso primeiro intervalo, senão eu vou ter que parar a pergunta no meio. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade.
Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Voltamos hoje conversando com a Câmara Municipal, conversando com o Odisseu Tardem, primeiro mandato, mas já com 1 ano e meio de experiência, já está sabendo como é que a viola toca, né? Isso aí. Vamos lá. Como tem sido a situação do seu legislativo, você já explicou um pouco. Agora, você, com uma mensagem que nós trocamos no WhatsApp, você me disse que tinha 3 áreas que são áreas de seu interesse maior, né? Que são estradas rurais, a educação e atendimento primário, a estratégia de saúde da família. Então, eu gostaria que você falasse por que esses temas são mais, digamos, relevantes para você. Bom, primeiro, né, desde o início do meu mandato, é uma bandeira que a gente tem levantado, a questão, né, da acessibilidade na área rural. A gente falava muito de mobilidade urbana, mas a gente esquece da mobilidade rural, a gente esquece, né, que o produtor ele precisa escoar sua produção, e enfrenta problemas gravíssimos com estradas em períodos chuvosos. Então, a gente, apesar de ser uma bandeira muito difícil, é uma bandeira também que a gente levanta. A gente entra num período muito difícil, né, onde as nossas estradas estavam muito largadas, né? A gente começou a trabalhar esses pedidos, enfim, porque, como já disse, o vereador ele não consegue fazer, mas ele tem que encaminhar as solicitações e os pedidos. Então, a gente procurou fazer isso, né? Aí também a gente precisa dar o mérito ao executivo, que também tem mostrado aí um interesse em resolver essas situações que a gente tem de estradas na área rural, né? E aí a gente falando mais especificamente, a gente viu, né, que eles tocaram 2 processos aí, 2 projetos, né? Um de compra de equipamento que ainda está em andamento, outro de aluguel, né, que já começou a chegar os equipamentos para que essas estradas pudessem ter melhorias. Então, hoje a gente já tem algumas estradas que tiveram algumas melhorias. Eu posso citar aí Pilões, tá, que é uma comunidade com muita produção, muito produtiva, estava totalmente abandonada, estradas abandonadas. E outro ponto também importante, que é a reativação da usina de asfalto do município, porque hoje, apesar de não ter chegado o asfaltamento ainda na minha área, no meu reduto, que é o 3º distrito, a gente tem dentro do cronograma da Secretaria de Obras estradas importantes, né, aguardando o início do asfaltamento, que vai ser, assim, algo extremamente importante, né, principalmente para o produtor rural, né, que precisa escoar a nossa produção, mas também, né, para as pessoas que moram na localidade, para os turistas que visitam a nossa região. Então, é uma bandeira que a gente está levantando, que a gente com certeza vai continuar cobrando, e a gente está esperando, assim, com muita ansiedade, né, o asfaltamento chegar na área rural, porque a gente já vê que em alguns locais da cidade isso já aconteceu, vem acontecendo, né, algumas obras sendo feitas. Então, essa reativação da usina, eu acho que foi um ponto, assim, importantíssimo para o nosso município. Eu já parabenizo o Executivo por esse trabalho e a gente aguarda aí, né, a chegada aí dessas melhorias também na área rural.
Agora, a questão da educação, o que você queria falar sobre a educação? Então, eu avalio a educação hoje no nosso município como boa, né? Eu também sou da área de educação, sou formado em pedagogia, né? Sou técnico agrícola. E, assim, é uma bandeira porque eu acho que a educação, ela é a chave principal, né, para todo governo. Um governo que não investe em educação, né, ele está fadado a não dar certo, né? Então, assim, eu tenho procurado também visitar muitas escolas, ver as demandas, né, a parte de estrutural, a parte de pessoal, né, e fazer todos esses encaminhamentos. Hoje, no terceiro distrito, eu digo que as escolas são boas, tá? A gente tem escolas novas, né? Os governos passados deixaram um legado nesse sentido, tá? São Lourenço, a escola é nova, Santa Cruz, a escola foi reformada, Salinas, a escola é nova, Rio Grande, José Alves Macedo também foi construída uma escola nova. A gente tem que dar mérito também às escolas do IBELGA, né, que é a escola conveniada com o município e com o Estado, que faz um ótimo trabalho, faz um excelente trabalho. Então, assim, a gente tem procurado visitar, né, e sempre está colaborando no encaminhamento aí de situações que venham melhorar a qualidade do ensino no nosso distrito e em toda a nossa cidade. Também faço parte da Comissão de Educação, junto com a vereadora Maiara Felício, junto com o vereador, também com outros vereadores, né, e a gente tem procurado visitar as escolas do município, né, já tivemos em Amparo, Conselheiro Paulino, aqui no centro, em Olaria, né, locais mais afastados, e aí a gente tem levantado todas essas demandas e encaminhado para a Secretaria de Educação. A gente tem acompanhado também alguns processos de reformas e a gente acredita muito que ainda mais, né, precisamos estar avançando aí na questão da educação para que as nossas crianças sejam muito bem atendidas. E a questão que você me disse que era importante é sobre o atendimento primário na Estratégia de Saúde da Família. O que você pontuou para mim como importante também aí no seu mandato? Então, hoje, né, quem está mais aqui no centro urbano, a gente tem a facilidade de ter, né, o acesso a alguns postos de saúde, né, que funciona agora até em horário estendido. A gente tem acesso mais facilmente à UPA, a gente tem acesso mais facilmente ao Hospital Raul Sertã. Porém, as comunidades mais afastadas, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Então, é primordial, não só lá, eu acho que no município todo, que a atenção básica, né, as ESFs, as Estratégias de Saúde da Família, possam ofertar um atendimento melhor, um atendimento de qualidade, inclusive com outras especialidades. Eu até apresentei um projeto de indicação legislativa para que o profissional de fisioterapia fosse inserido nas nossas ESFs, porque fica muito difícil, às vezes, um paciente sair lá do terceiro distrito, andar 1h20 de ônibus para fazer uma fisioterapia aqui no centro. Né? Então fica difícil. Então a gente precisa ter um atendimento melhor, né? Acolher melhor essas pessoas que estão mais afastadas, para que a gente consiga desafogar também o hospital, né? E dar uma atenção melhor na área rural. Eu acho que é primordial. A gente também tem atuado muito nessa área, né, de fiscalização e de saber o que está acontecendo, de encaminhar as demandas para a Secretaria de Saúde, cobrar. Estamos diariamente, né, dialogando com os responsáveis, com a secretária, enfim, para que a gente tenha melhoras em relação. Outro ponto importante também que a gente precisa levantar em relação a essa saúde, né, é a questão de um ponto de apoio, de uma base de um SAMU, de um 92, de um corpo de bombeiro mais próximo lá do terceiro distrito. Por exemplo, na SEASA, é uma bandeira também que a gente precisa, já foi levantada e a gente precisa trabalhar em cima dela, pelo seguinte, às vezes uma pessoa se acidenta em São Lourenço, né? Então, até que acione o corpo de bombeiro, que saia aqui do centro, ou que saia de Bom Sucesso, lá em Teresópolis, e chegue para fazer o resgate, às vezes
o tempo já foi, a pessoa não consegue mais, né? E já veio a óbito, às vezes até no local do acidente. Então é outra coisa também, outra preocupação nossa, que a gente vai continuar trabalhando e reivindicando aí através do governo do estado, para que a gente possa, no futuro, ter um apoio lá na SEASA para atender lá o 3º distrito. Eu considero bastante válido o que você está falando, porque, querendo ou não, daqui até a entrada do SEASA, se não estou enganado, são mais de 20 quilômetros. Sim. Então, e você considerando, ainda mais entrando as estradas, hoje, eu não sei, em 1983, quando o Dr. Heródoto assumiu, isso tem 40 anos, né? Eu fiquei responsável pelas estradas rurais durante 1 ano e meio, como engenheiro. E lá no 3º distrito, na época, não tinha nenhum asfaltamento. Tinha um pequeno asfaltamento até a entrada de Barracão dos Mendes, só. O resto era tudo estrada de terra e, na época das chuvas. Mas o Dr. Heródoto, como ele era um homem experiente com estrada, ele já tinha sido diretor do DR, ele conseguiu rapidamente, mesmo que alugando, nós montamos patrulhas, né? E lá nós tínhamos uma patrulha, tinha caminhões, retroescavadeira, tinha carregadeira, então, porque era vital, né? Porque você disse muito bem, uma área produtora, o que ele precisa é de escoamento de uma boa estrada, né? Não tem jeito. Agora, você falando outra coisa que eu considero também que as urnas deixaram claro, digamos, o desgaste do governo Renato Bravo. Uma das razões, entre tantas, foi não ter aproveitado a usina de asfalto. Aquilo foi um absurdo, foram 4 anos de uma paralisia que eu não entendo até hoje por quê. Isso o Renato Bravo, que é engenheiro, deve essa explicação a gente. Por que ele deixou uma usina que estava recém-inaugurada tanto tempo parada? Tá? Agora, o asfalto, você falou uma coisa que eu considero isso aí, vai para o prefeito Johnny Maico, porque eu não posso atingir o governador Cláudio Castro, que está muito longe. Mas eu tomei conhecimento, por moradores, eu caminho muito na antiga linha do trem, ali por trás do Pulsará, na Ponta da Saudade. E eu tomei conhecimento de uma moradora hoje eu caminhei cedo, de que ela ouviu que, como eles estão, meio entre aspas, né, com a retomada daquelas obras do Hospital Oncológico, né, está meia boca, está muito devagar, mas retomada, que pretende asfaltar um trecho cujo calçamento está em boas condições, querem asfaltar. Eu fico me perguntando para quê? Para que asfaltar uma região urbana, tá? Que o calçamento está em boas condições, numa área onde as pessoas usam para caminhar, para dar velocidade aos carros, será que é isso? Ou para mostrar perto de eleição que está fazendo? Eu acho que tem que usar asfalto em área onde ele cabe mais. Tá? Eu, como dizia o Dr. Heródoto, as ruas, as artérias não centrais de Friburgo, o paralelepípedo cabe muito bem. Primeiro, nós temos granito à vontade. Segundo, ele não é impermeável como asfalto. A água, além de escoar entre os paralelos, diminui a velocidade. Então, só tem vantagem. Não tem calceteiro, não tem canteiros, treinem eles. Mas, pelo amor de Deus, vamos usar asfalto onde precisa, né? Não asfaltando ruas que já estão com calçamento em boa qualidade. Para quê? Não me invente, tá bom? Mas vamos lá. Poderia só fazer um complemento pode. Em relação ao estado? Então, uma situação também que a gente precisa colocar e agradecer, né, é a revitalização da estrada Friburgo-Teresópolis. Aquela estrada também ela estava numa condição precária. Horrorosa. Né, horrorosa. Principalmente ali de Barracão dos Mendes, né, Conquista até Teresópolis, Bom Sucesso, Vieira, Santa Rosa, a situação ainda era muito pior, né, devido a grande fluxo de caminhão pesado. Então, hoje a gente, né, com essas obras que estão sendo realizadas, a gente espera que chegue o mais rápido possível aqui em Friburgo. A gente já vê uma melhora gradativa, né, a gente já consegue trafegar de uma forma muito melhor e com muito mais segurança, né, porque o problema era a questão dos buracos, pneu furava, enfim, ocasionava acidentes. Então, a gente precisa também deixar esse agradecimento aí ao governo do estado que está realizando essa obra tão importante para nós. E aí, como você disse, em relação, né, ao calçamento, a gente tem necessidades aí, principalmente de melhora em relação às estradas, porque a gente precisa levar o turista para o 3º distrito. E aí eu cito aí a comunidade de Três Picos, né, que é conhecida nacionalmente, né,
pelas escaladas, enfim, pelo turismo ecológico que existe naquele local, e em alguns momentos a gente não consegue chegar lá em cima de carro. Então a gente precisa que o governo dessa vez dê uma atenção, né, redobrada para que a gente possa pelo menos minimizar os problemas que acontecem na época da chuva. Isso aí, vai investir onde necessita. Onde Verdade. não precisa, deixa quieto. Tem que fazer manutenção de paralelepípedo? Tem, mas não vamos parar com essa mania de ficar asfaltando em qualquer lugar que tem que paralelepípedo. Paralelepípedo tem que melhorar o paralelepípedo, tá bom? Agora, Disseu, esses temas que você está falando aí, né, estradas, uma parte, por exemplo, a RJ 130 depende do governo do estado, é uma rodovia intermunicipal, né? É uma obrigação do estado. E tem outros que são da prefeitura, né? A questão da educação municipal, hoje, do ensino fundamental, está todo nas mãos da prefeitura, né? E também o atendimento primário, a estratégia de saúde da família, também é uma obrigação da prefeitura. São temas que você, como diz, você luta, batalha, mas você não tem, a sua caneta não tem tinta. Não. A caneta que tem tinta é do prefeito Johnny Maia. Então, primeiro eu pergunto, como é que tem sido a sua relação com o prefeito Johnny Maia, que tem atendido as suas demandas, demandas dos vereadores? Você procura... como é que ele saiu de lá, né? Ele saiu da Câmara, né? Então ele conhece o lado de lá. Como é que você vê a atuação dele? Como é que ele, pessoalmente, você está lidando com ele? Bom, eu vejo o prefeito Johnny Maia, né, com um trabalho muito sério. A minha relação com ele é uma relação muito boa. A gente tem uma relação respeitosa, uma relação de amizade, e assim, a gente está sempre em contato e reivindicando, né, e graças a Deus a gente tem conseguido ser atendido em nossas demandas. E o governo, né, a gente sabe que Friburgo é uma cidade com muitos problemas, e ele pegou a cidade ainda num momento muito crítico. A gente tinha um momento de pandemia, né, um momento pandêmico, situações difíceis de ser solucionadas. A gente vê hoje ainda na mídia, né, situações complexas, como a questão do Hospital Raul Sertã, como a questão, né, do contrato aí com a FAO, enfim. Mas a gente vê que o prefeito ele vem trabalhando positivamente, dando encaminhamentos e melhorando aí a nossa cidade. A popularidade também eu acho que tem ajudado bastante, ele não tem, né, fugido dos problemas. O prefeito ele tem estado nas ruas, ele tem conversado com a população, então a gente avalia como positivo até esse momento, lógico que com erros e acertos, mas a gente espera que cada vez mais, né, ele venha resolver e solucionar os problemas da nossa cidade. Então a minha relação com ele é uma relação boa, a gente tem caminhado muito junto dentro daquilo que é possível, né? Já teve momentos também da gente votar contra projetos, né, do Executivo, porque a gente entendia que realmente é assim, tem que ser, os poderes têm que ser harmônicos, mas independentes, mas ele tem em mim aí, né, um parceiro em relação aí às demandas e para somar com a nossa população. Então você considera se esses 18 meses deles são positivos? Sim, considero como positivo. Eu particularmente eu vejo no prefeito Johnny Maia, evidentemente tem secretarias lá que eu, por exemplo, eu sempre falo, ele não foi feliz na escolha do secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, que é uma secretaria fundamental, não foi. Ainda bem que o senhor Fabrício foi embora, porque ele era um peso morto ali na prefeitura. O atual secretário está interino ainda, mas ele tem que ficar esperto que ela continua com os mesmos defeitos que eu sempre falei aqui. É dorminhoca e quando acorda não faz bobagem. Eu fico me perguntando o que levou a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana a remover aqueles quebra-molas ali na subida das Browns. Qual é a avaliação técnica que vocês fizeram? Onde é que está a engenharia, a segurança aí que vocês me provem, que eu falarei, eu tentarei entender. Do contrário, eu fico me perguntando por que foi feito transformar a Visconde Itaboré novamente numa pista. Também me incomoda, por exemplo, a falta de comunicação dessa secretaria. Um bom exemplo aqui perto da TV Zoom. Aqui perto da TV Zoom nós estamos construindo uma obra que é importante, uma obra que está sendo executada pelo governo do estado, que é uma obra de, digamos, para evitar os constantes alagamentos ali. É uma obra de drenagem importante. Claro, você não consegue fazer obra sem abrir buraco, né? Principalmente obra de drenagem, tem que abrir buraco, isso aí significa interditar ruas, a gente entende isso, né?
É aquela história, né? Você não vai fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Mas me impressiona a falta de responsabilidade e competência ao secretário de Mobilidade Urbana. Você passa, você não vê nenhum agente. Você passa ali em frente a um supermercado na Alberto Brown, tem vários agentes ali, não tem um aqui. E ainda mais maluquice. Nós tivemos uma inversão aqui na Barão Nova Friburgo, que foi comunicada ao cidadão às 8 horas da noite e 4 horas depois entrou em vigor. Isso não existe. Será que esse pessoal não conhece comunicação? Não tem ninguém na prefeitura que trabalha em comunicação e sabe que a população tem que ser informada com um bom tempo de antecedência? Então, prefeito Johnny Michael, eu reconheço em você qualidades importantes, por exemplo, algo que eu admiro muito, ele não foge do problema, está na rua. Domingo mesmo nós tivemos aí, domingo ou sábado, a inauguração de uma pequena Praça do Lúpulo ali na Rua 7. É um evento, digamos, importante, porque o lúpulo hoje é uma realidade em Nova Friburgo, ele é um importante componente da indústria cervejeira, que vai florescendo cada vez mais em Friburgo, mas ele está lá. É uma pracinha pequenininha e está lá. Então ele está nos eventos, ele vai nos problemas, ele não foge. Então ele sabe que eu não votei nele, mas está me agradando esses 18 meses dele. Mas a gente há de reconhecer isso, tá? Então eu estou vendo nele pelo menos boa vontade em acertar. É um jovem, tem que aprender bastante, mas está vendo boa vontade em acertar. Com certeza. E não tem medo. Eu acho importante. É uma das grandes questões que me incomodou com o prefeito Renato Bravo é que ele se escondia. Você não via Renato Bravo na rua. Johnny Michael não, a gente vê toda hora. Isso é bom. Ele vai lá junto à população, fica aqui meu registro. Vamos ver a hora, 29. Está na hora do outro intervalo, não está, Marcolinho? Vamos para o segundo intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Estamos retornando, conversando com o Liceu Tardelli. No intervalo ele me falou sobre um importante evento que tivemos lá no final de semana passado, né? Que eu gostei de comentar, fique à vontade. Bom, a gente queria trazer, né? Esse tema aqui na semana passada, na sexta, no sábado e domingo, foi realizada a 4ª festa do produtor rural lá na Ceasa. A gente está muito feliz com a realização do evento. O evento foi gerenciado, né, pela Associação de Produtores de São Lourenço, né, com parceria da Secretaria de Agricultura, do Sindicato Rural e da Prefeitura. Pela primeira vez, né, a Prefeitura colocou uma subvenção para a realização dessa festa. Foi importante, né? A gente precisa mostrar mais aquilo que a gente né? A gente precisa vender mais o nosso produto, a nossa agricultura, né? A nossa parte cultural. Então, foi um momento de exposição, né? Foi um momento de integração. A gente que participou os 3 dias ficou muito feliz,
né, com a presença das famílias, né, na festa, principalmente durante o sábado de tarde e o domingo de tarde. A gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas na festa. Então a gente teve vários eventos, a gente teve a questão do tratoraço, as pessoas foram, né, com seu trator mostrando a força da agricultura de Nova Friburgo, né, para o estado do Rio, e a gente realmente ficou muito feliz. À noite a gente teve a parte cultural com shows, né, na sexta-feira a gente teve a parte gospel, né, mais para o público evangélico. No sábado e no domingo a gente teve shows também importantes, e assim foi um sucesso a festa. Então a gente deixa aqui esse agradecimento, né, a todos os envolvidos, a organização, a Prefeitura de Nova Friburgo, né, a Associação de São Lourenço, ao SINDAF, né, a Secretaria de Agricultura e todas aquelas pessoas que trabalharam para que esse evento tenha sido o sucesso que foi. Então a gente espera que no próximo ano a gente possa também estar trabalhando mais para que a gente tenha um grande evento, que a gente possa vender o nome da nossa agricultura aí para todo o Brasil. A verdade é que a agricultura é muito importante para o município de Nova Friburgo. Nós temos um cinturão verde, principalmente aqui entre Friburgo, Teresópolis e Sumidouro, né? Que hoje pode estar certo que a grande parte das mesas fluminenses são abastecidas com produtos que saem dali. Ou seja, nós temos que valorizar muito, não só lá, né? Nós temos também, você citou aí, que você vai lá em Janelas Andorinha, nós temos uma agricultura importante. Nós temos Vargem Alto com a produção de flores de corte, que é importante no âmbito nacional, né? Amparo também com suas produções, a região de São Pedro menos, mas tem. Enfim, tem que olhar muito realmente para a parte agrícola, a chamada indústria primária. Eu acho que o governo ele tem que entender a importância que hoje a agricultura tem para o município de Nova Friburgo e dar o devido valor e os devidos cuidados a essas pessoas que vivem da terra. Já foi o tempo, né? Eu não estou dizendo que o atual secretário é assim, mas eu lembro que em épocas passadas, tinha um aliado político, não tinha o que dar nada para ele. Vai ser secretário de Agricultura. E outras secretarias, né? Que eram secretarias penduricais. Hoje se entende que todas elas são importantes. Tá? Hoje não existe uma secretaria mais importante que outra. Existem algumas com trabalho mais estratégico do que outras. Mas, por exemplo, a Secretaria de Agricultura hoje tem que estar na mão de alguém que conheça e que valorize o produtor, tá? Então, e está na mão de alguém que conheça. Então, ainda bem, está bem entregue, né? Eu, como disse aqui, até agora o prefeito mandou uma bola fora com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, que, graças a Deus, foi embora. Mas que bom que hoje tem um bom secretário de Agricultura. Agora, vamos falar um pouquinho da Câmara, né? Como é que você acredita que a Câmara Municipal está cumprindo o papel que a população espera dela? O que você tem ouvido nas ruas, principalmente em relação ao trabalho dos vereadores? Bom, a Câmara trabalha, né? Eu acho que cada parlamentar tem uma forma de atuação. Eu vejo uma integração muito grande entre a maioria dos vereadores, tá? Entre a maioria. A gente tem um grupo que, né, se conversa muito e que está sempre disposto a assinar um projeto junto com outro colega parlamentar, ou que, se for preciso, estar junto em reunião, ou até em fazer uma fiscalização. Então, eu acho que a Câmara, sim, tem cumprido o seu papel. Hoje, o que eu vejo também é que algumas pessoas, né, não participam da política, né? Então, como a política é uma área desvalorizada, algumas pessoas não entendem o trabalho que está sendo feito, às vezes a gente vê, né, muita crítica, enfim, a gente vê um desconhecimento do trabalho que é realizado pela Câmara dos Vereadores. Mas eu vejo como positivo e acho que ela está cumprindo o seu papel, sim. Uma das ênfases que eu dei, os pré-candidatos que estiveram aqui nesses 11 programas que eu fiz com os pré-candidatos, que eu chamo de pré-candidato da terra, e continuo defendendo, e não estou, digamos, burlando a legislação eleitoral, mas eu continuo defendendo que a gente deva votar em candidatos da terra. E vou falar isso até dia 2 de outubro. Eu considero importante isso. Mas uma ênfase que eu dei é que muita gente fala, eu não gosto de política, eu estou decepcionado com político. Então, eu citei aqui sempre uma frase que, digamos, é atribuída a Platão, que foi um grande filósofo do século V e IV a.C., grego. Ele falou que você pode até não gostar de política, mas você vai ser governado por alguém que gosta. Verdade. E quando você fala que não gosta de política, não quer votar, não quer isso, o que acontece? Você dá chance de entrar um mal político. Tá? Quanto mais, porque o mal político,
Quanto menos gente votando, é mais fácil para ele comprar o voto, é mais fácil para ele manipular o voto. Quando todo mundo vota é mais difícil, né? Enganar mais gente é mais difícil, né? Então, não adianta a gente ficar aí murmurando pelos cantos que não detesta a política, detesta a política. Primeiro que nem todos os políticos são iguais. Eu, graças a Deus, eu já lido no meio político há mais de 40 anos e quantos políticos sérios eu conheço. Eu, por exemplo, não posso falar nada de você quanto à tua integridade moral. Você não deu um mau exemplo até hoje para mim. Verdade. Como é que eu vou falar que você é um mau político? Não posso. Tá? E tem muitos políticos que são bons políticos sérios. É a minoria. Você que é do campo, você sabe disso. Se você pegar uma caixa de tomate e deixar 2 tomates podres na caixa, ela fede todinha, não fede? Com certeza. Só tem 2 podres na caixa, mas vai contaminar a caixa toda. Ou vamos pegar um exemplo melhor, né? Um palhão de ovos, né? Que ovo fede demais, né? Caraca. Você tem um palhão com 30 ovos. Se um estiver fedendo, parece que todos estão podres. Não, só tem um. Mas a gente fala, essa caixa está podre. Não, é um ovo só. Não é? Agora, uma questão que vocês vão entrar agora, né? Eu não sei se vocês já estão lá nos bastidores falando, né? Esse ano, se eu não estou enganado, a Lei Orgânica do Município prevê essa decisão para o final de novembro. Vocês terão que renovar a mesa diretora. Não é isso? Isso. É novembro mesmo? Isso, novembro. Pois é. Eu acho que... Eu não tinha certeza não, porque essa lei orgânica foi modificada, né? Mas me parece que você está confirmando que é novembro. A lei orgânica fala que é permitida uma reeleição. Fala reeleição, não fala se é uma ou se é mais. Do jeito que está escrito na lei orgânica, eu entendo que é uma só. Ou seja, entendo eu que o presidente Wellington não poderá ser candidato. Isso é o que eu entendo. Não sei o que juridicamente é, porque o texto não ficou muito claro. Permitida a reeleição. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma reeleição ou é mais do que uma? Não sei. É uma questão que eu não sei o que está passando na cabeça de vocês lá, o que passa na cabeça dele. Mas vocês já estão pensando nisso? Você, por exemplo, hoje você não faz parte da mesa diretora. Não. Você tem interesse primeiro em participar da mesa diretora? Você acha que isso é importante para o seu mandato? Bom, eu acho que a participação, né, do parlamentar em todas as atividades que envolvem a Câmara é importante, né? E eu acho que dizer que a gente não tem interesse, eu acho que também não é o correto, né? Porque na mesa diretora a gente tem várias posições ali na mesa diretora, né? Mas é algo São 5 membros, né? Isso. Eu acho que é algo que já vem sendo, né, falado nos corredores, mas que ainda está um pouco precoce, tanto é que a gente está num período eleitoral agora. Eu acho que depois que passar esse período que vai se intensificar um pouco mais. Mas já se fala em nomes lá, por exemplo, para presidente? Então, por enquanto ainda é só suposições, né? Não tem algo concreto, não. Mas você tem interesse em participar da mesa? Tem. Tem, né? Tem interesse. Eu penso o seguinte, qualquer um dos 21 vereadores, se falar que não tem interesse, eu acho que está, de certa forma, desconsiderando o próprio mandato dele, Com né? certeza. Eu entendo, por exemplo, que é legítimo, você pretende até ser o presidente da casa, não tem nada demais. Nada, cada um pode ter a pretensão. Né? A partir do momento, até porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Não importa o número de votos que você teve na urna. Depois que você sentou ali, os 21 vereadores, todos têm o mesmo peso. Verdade. Mas eu tive mais votos, mas ali não conta mais nada disso. Não, ali depende dos vereadores. Depende, né, dos vereadores. Da articulação. Da articulação de cada um, da forma dele se conduzir junto ao mandato, né? Um vereador, por exemplo, beligerante que briga com todo mundo, dificilmente vai conseguir assumir a casa, né? Verdade. Os vereadores não estão a fim de botar lá uma sarna para se coçar, né? Mas assim, a presidência, nesse momento, eu acho que, no meu caso, ainda é algo imaturo. Você considera isso? Eu considero imaturo porque a gente ainda está aprendendo muito. Né? E, além disso, a gente tem um trabalho de campo, né, forte, né, que a gente precisa estar muito presente nos locais. O presidente tem isso. O presidente ele vai ter que se dedicar, é uma gestão. Ali a caneta dele tem valor, né? Certo. Ali dentro tem. Na gestão da Câmara só tem valor. Fora daí, eu até critiquei, vi com todo o respeito que o presidente da casa merece, mas critiquei muito essa história do presidente
O Hélio está dizendo aí, se reunindo com empresas de comunicação, como se ele tivesse poder de obrigar as empresas a limpar os postos ou não. Isso é função do executivo, senhor Wellington Moreira. Eu já escrevi isso na coluna do Jornal de Conselho Digital e digo a você. Isso aí, ou você está dando um tiro onde você não sabe, ou está querendo aparecer demais, né? Isso é a função que você pode cobrar do executivo. Cabe ao prefeito Johnny Maio, se entender que o assunto merece, ele se reunir, sim, com a Energisa, com as empresas operadoras de serviços que utilizam os postos, porque o posto está no município, compete à prefeitura tomar a iniciativa a respeito. Mas não é o presidente da casa, né, se reunindo. Para quê? Sabe por que eles foram lá? Por que essas empresas foram lá conversar com ele? Porque sabe que qualquer decisão que for tomada ali não tem valor legal. Então vão, joga para a plateia, você entendeu? Finge que estão limpando os postos estão uma sujeira só. Tá? Você vê que é a bagunça que estão aí, né? Eles já fizeram limpeza, eu mostrei fotos, em local que eles disseram que fizeram limpeza, está uma arruaça só. Então, o presidente Hélio, cuide da sua casa legislativa, que é importante. E cobre do prefeito, sim, para fazer. Mas não queira tomar uma... Sua caneta não tem tinta para atos fora da Câmara Municipal, não. Estamos chegando ao final. É isso, já estamos sim. Estamos nos últimos 4 minutos. É uma questão que talvez seja prematura para você falar, mas não custa perguntar, né? Você está caminhando já para metade, já está terminando quase que a primeira metade do seu mandato. Como é que você pretende conduzir com mais experiência até o final do seu mandato e para que isso possa alavancar uma futura candidatura à reeleição? Como é que você pretende fazer isso? Então, primeiro que eu continuo sendo, né, tendo a mesma popularidade que eu sempre tive, estando nos locais que eu sempre frequentei, estando junto com a população. A gente precisa ter essa humildade. Eu sempre falo que a gente que está na vida pública, a gente não a gente está, né? Isso tudo passa. Então, a gente não pode deixar de perder a nossa essência. Então, eu acho que isso é importante, a gente, né, estar nos locais que a gente sempre esteve, a gente conviver com as pessoas que a gente sempre conviveu, né, a gente continuar sendo quem sempre a gente foi, né, não mudar em relação à nossa convivência devido a um cargo público que a gente ocupa. Esse é o fator principal que eu levanto no dia a dia. Segunda parte, a gente tem dado muita atenção à nossa população, né, na questão do atendimento pessoal, da conversa. Às vezes a pessoa quer só uma conversa. Muitas vezes é só um desabafo, né? É um desabafo, é uma conversa, é encaminhar uma demanda. A gente tem estado muito, tá, aberto a isso. Todo mundo sabe, o meu gabinete funciona direto, está sempre aberto. E aí eu já deixo aí o agradecimento à minha assessoria, que está sempre lá, o Pedro, que está presente, o Luciano, o doutor Renato, né, que é meu advogado, né, que sempre tem feito esse trabalho de acolhimento das pessoas. É um trabalho que a gente vai continuar. E, segundo, cobrar para que as melhorias e os projetos que já estão encaminhados cheguem, né, principalmente ao 3º distrito. E aí, nesse caso, eu falo do asfaltamento, que eu acho que vai ser um ponto importante para que a gente possa, né, ter uma credibilidade e tentar uma reeleição. Né? Ou seja, passa pela tua cabeça continuar lá, né? Com certeza. A gente está lá, a gente tem feito um trabalho, apesar de ser um pouco difícil no início, depois a gente vai criando, né, uma maturidade maior, né? E com certeza a gente está trabalhando aí para uma reeleição e Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que se for, né, da vontade da nossa população, a gente continua. Se não for também, a gente entende, continua tocando a nossa vida, fazendo bem, né? Porque eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja, se a gente estiver fazendo bem, né, de maneira natural, os benefícios vão chegar para a gente. A gente não precisa atropelar ninguém, não precisa passar por cima de ninguém, né? Então, a gente vai conduzir o mandato dessa forma até o final. E aí a gente conta muito, né, com a ajuda do Executivo, porque o Executivo que tem a caneta, e as nossas reivindicações são reivindicações justas, porque não é reivindicação pessoal. Eu não quero nada para mim, né? A gente está sempre reivindicando melhorias para a população e para a nossa cidade de uma forma geral, e com certeza a gente vai avançar nesse sentido. Bem, estamos chegando ao final. Aqui o Marconinho já está lá em cima. Não é, Marconinho? Estão em cima, né? Quero agradecer a você, Marconinho, mais uma vez por estar comigo aí. Marconinho o Júnior, como diz o Zuri, é nota 10. Obrigado, Marconinho.
Pedro Paulo, obrigado por você estar aí com a gente. Espero que a gente não tenha falado nenhuma bobagem, você ficou quietinho. Mas agradecer você de prontamente atender o convite, tá? Dizer que as portas Pensando estão abertas para você. Tá? Eu tenho acompanhado o que eu posso, o trabalho de você, e vejo que você tem buscado honrar o teu mandato. Então, obrigado por você vindo. Até ali para sua despedida. Então, eu gostaria de dar uma boa noite, né, a todas as pessoas que nos assistiram nesse programa Pensando Nova Friburgo. É uma satisfação, uma grande honra estar aqui e te agradecer, Modesto, pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho do nosso mandato e se apresentar aí para a nossa cidade. Eu acho que tem algumas pessoas que não assistem a TV Câmara, mas vão estar assistindo aí o programa Pensando Nova Friburgo do Modesto. Então é uma satisfação e sempre que possível e que convidado for, estarei aqui para falar também um pouquinho das nossas ações. Muito obrigado. Lembrando sempre que hoje a TV Zoom, como outros canais também, mas a TV Zoom hoje ela continua na rede, na emissora TV, na operadora TV a cabo, no canal 10, mas hoje ela está, você pode assistir esse programa através do site da TV, né? É muito fácil, bota a TV Zoom lá, ao vivo, que no Google que você vai achar a TV Zoom. Você pode assistir pelo aplicativo, que é muito fácil, baixar o aplicativo da TV Zoom. Pode assistir hoje num programa de entrevista assim, é fácil de assistir no celular, né? A imagem não conta muito. Pode assistir no YouTube, né? Ao vivo no YouTube, e vai ficar no YouTube. Sexta-feira à tarde vai para o YouTube. Eu vou mandar para você a chamada, né? Você recebe dos outros, né? Vai receber o seu também, né? Então tá bom. Então agradeço a você e principalmente vocês que estão do outro lado da telinha, que é a razão desse programa existir. Deixo para vocês uma frase que temos que pensar muito a respeito, porque nós estamos em período eleitoral. E vou explicar por quê rapidamente. A corrupção não é uma invenção brasileira. A corrupção não é uma invenção brasileira. Mas a impunidade é coisa muito nossa. Mas a impunidade é coisa muito nossa. Quem disse isso foi Jô Soares, que não preciso dizer mais nada sobre ele, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos num período eleitoral e muitos candidatos que estão aparecendo por aí estão atolados até com o pé na lama, com o pé sujo, são candidatos pé sujo, com o pé na lama. Eu ontem estava dando uma viajada pelo site do TSE, vendo que estava registrado, e fui para outros estados, né? No estado do Rio, fui para ver, olha, me apareceram nomes aí, e eu não posso dar nome porque a legislação proíbe, né? Mas vocês sabem quem meteu o pé na lama, né? E estão se apresentando como candidatos como se eles fossem umas pessoas com um passado limpíssimo, não um passado porco, sujo. Agora, o que me admira é quando eu vejo alguém ainda falando que vota nesse tipo de gente. Eu só vejo duas pessoas que podem votar em quem tem um corrupto. Quem vota em corrupto, ou porque está pensando que está se dar bem, ou porque me perdoa a franqueza. É um idiota, né? Porque se o cara já fez, quando eu falo cara, eu não estou dando nome a ninguém, não. Estou falando de forma genérica. Porque eu vi muitos nomes. Eu entrei em sites do estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. Eu vi alguns nomes que a gente sabe que são pessoas safadas. E se coloca e tem gente que vota. Então fica essa frase. Eu vou falar muitas frases dessa até a eleição. Vou ser um chato, porque eu espero o seguinte: a gente vote pelo menos. Eu entendo que a pessoa tem o direito até de errar, mas não tem o direito de ser desonesto. Até a próxima semana.